Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Depois de nós passarmos esse tempo precioso de oração, de louvor ao nosso Deus, vamos juntos agora meditar na palavra do Senhor. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Naum, capítulo 3, e hoje será o último capítulo, encerramento da exposição deste livro. Se Miller e Mariana quiser sentar mais perto de nós aqui, fica à vontade, tá? Se a gente quiser mais juntinho aqui no calor humano, ficar mais pertinho, fica à vontade. Naum, capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ler até o final. E se o Senhor assim nos permitir, irmãos, na semana que vem nós vamos abrir a exposição do livro de Abacuque. E como eu havia falado com os irmãos, o último curso que eu estive em Montes Claros estudando com os pastores, esse curso de exposição bíblica, nós nos debruçamos durante todo o tempo exatamente no livro de Abacuque. Não creio que tenha sido coincidência, né, mas é um livro que fazia parte da grade do curso e casou perfeitamente com o tempo que eu passaria lá estudando, com as exposições que a gente está fazendo aqui nas quartas-feiras, né? E foi um dos livros que mais profundamente falou ao meu coração, sabe? Nós vamos fazer uma convocação aí a todos os irmãos que puderem estar aqui na quarta-feira para que a gente possa estudar esse livro de Abacuque, porque de fato é abençoador. Se o Senhor assim nos permitir, na quarta-feira que vem a gente começa. Por ora, nós vamos encerrar o livro de Naum, capítulo 3, a partir do verso 1. Você encontrou? Amém? Diz assim: Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora. Mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundícia sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fut e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada e irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa. Prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você.
A espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que a estrela do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, e os seus oficiais ou os seus chefes como enxames de gafanhoto, que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. O rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, e a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Amém? Ou misericórdia? Depende da perspectiva, né? Porque talvez para muitos, quando nós contemplamos a queda de alguém que muito nos fez mal, muitas vezes quando vemos a justiça de Deus derrubar essa pessoa, às vezes o nosso coração faz o quê? Bate palmas, né? Como o capítulo 3 encerra dizendo, né? Quem ouve a notícia a seu respeito bate palmas pela sua queda, sua crueldade sem limites, né? Quem não sofreu com sua crueldade sem limites? É a pergunta que ele encerra o livro, né? Naum termina com essa pergunta, né? E é interessante, né? Porque só existem 2 livros no Antigo Testamento que terminam com uma interrogação. É o de Jonas e o de Naum, né? Jonas termina com uma pergunta, porque a intenção de Jonas é que os seus leitores façam essa resposta, respondam a essa pergunta. É uma pergunta retórica, uma pergunta que provoca uma reflexão. Mas Naum é diferente. Naum está evidenciando o cenário, a situação em que se encontrava a Nínive, a capital da Síria. E nós vimos desde o princípio, irmãos, que a Nínive, ela era uma cidade, né, capital do Império Assírio, que sempre provocou muito medo, muito pavor por parte de todas as nações daquela época. Suas maldades, suas crueldades eram sem limites. Toda a perversidade, a corrupção, a maldade que era praticada com seus inimigos era algo sem precedentes, e as pessoas olhavam para aquela situação e tremiam de medo. Todos eles ficavam extremamente apavorados, estarrecidos. Qualquer rei, qualquer governante de qualquer nação naquela época, sabendo que o exército assírio poderia estar passando aos arredores da sua cidade, eles já tremiam de pavor, com medo desse exército querer alguma coisa com eles. E isso já fazia com que eles realmente estremecessem, né? E diante desse cenário todo, nós vemos um povo que tinha uma oportunidade, um privilégio de, conhecendo Deus, se relacionando profundamente com esse Deus, tendo uma aliança, um pacto que traria a eles segurança, paz, tranquilidade, de saber que nenhum exército poderoso desse mundo se compararia ao poder desse Deus no qual eles serviam. Tinham o privilégio de poder ser o canal de Deus para transmitir as boas novas, né, para todas as nações. Judá, Israel, um povo que tinha o privilégio de poder chegar diante das nações e dizer: olha, vocês não têm motivos para temerem a Síria e o seu exército. Nós servimos a um Deus que é muito mais poderoso, que é o Senhor do universo, o Deus soberano, e nenhum exército é mais forte, mais poderoso do que o nosso Deus. No entanto, o que nós percebemos é que o povo de Deus,
que deveria ser o canal de Deus para comunicar essa mensagem, levar o conhecimento de Deus às outras nações, né? O temor do Senhor a outras nações e não o temor dos homens, deixou de lado essa confiança, essa esperança em Deus e se aliançou com as outras nações, né? Todos temeram a Assíria, todos realmente estremeceram diante do poder bélico do império assírio, que impunha esse respeito, esse medo, esse pavor nas nações. E Judá buscou então se aliançar com esses povos, com essas nações, e deixou a aliança no Senhor de lado. E ao fazer essa aliança com os outros povos, é importante a gente entender quais eram as implicações dessa aliança com os outros povos. Porque quando se fazia uma aliança política com uma outra nação, não era simplesmente um aperto de mãos, um acordo informal, de que se caso a Assíria viesse contra uma dessas nações, todas as outras iam se unir a ela para entrar numa batalha. Quando se tratava de alianças entre nações, isso envolvia casamentos, envolvia participar das festividades religiosas daquela cultura. Tudo estava englobado nesse pacote, né? E isso fez com que Judá, Israel, se curvasse diante das tradições religiosas pagãs dessas outras nações. Ou seja, em outras palavras, Israel, Judá, negociou a sua aliança com Deus para se curvar diante dos falsos deuses, diante dessas alianças políticas, e acabou incorrendo numa idolatria profunda. E às vezes, essa idolatria, ela pode ser muito facilmente travestida, né, de argumentos justificáveis. Muitas vezes pode-se levantar argumentos aparentemente justificáveis para tentar maquiar e esconder aquilo que realmente é idolatria, né? Então, às vezes, o povo de Judá ou de Israel poderia chegar diante de Deus e dizer assim: não, mas era natural que nós, como povo aqui, tivesse de lutar por aquilo que é nosso, cuidar daquilo que Deus nos deu. Era totalmente natural que nós nos envolvêssemos nessas alianças para que a gente pudesse somar forças. Quem sabe Deus também poderia usar a nossa vida e usar o exército das outras nações que se aliançaram a nós, para que a gente pudesse vencer essa batalha contra os assírios. Então, talvez muitas das desculpas, muitas das justificativas os argumentos poderiam ser levantados para tentar esconder aquilo que estava aqui dentro no coração e que de fato era real e verdadeiro, era a idolatria desse povo, que havia deixado de confiar em Deus, de descansar nele, de saber que Deus, não importa a circunstância, não importa qual o tamanho do inimigo e quão poderoso ele pareça ser, Deus estaria cuidando deles. Eles deixaram essas verdades, esses princípios de lado, para se envolver com aquilo que era humano, suas próprias forças, seu próprio intelecto, sua sabedoria humana. Deixaram se envolver ou se entregaram a seus próprios desejos, seus próprios temores. Deixaram o temor de Deus para se envolver e se entregar ao temor dos homens. E isso os fizeram a tomar as piores decisões que eles poderiam. E diante desse cenário todo, Deus, ele se levanta para fazer aquilo que ele já há 150 anos atrás havia prometido que ia fazer, que era destruir o Império Assírio. Deus é tão sábio, irmãos, naquilo que Ele faz. Nenhuma ação de Deus no mundo, em qualquer era, não é sem ser cuidadosamente pensado e traçado pelos seus planos perfeitos. Nada acontece por acaso. Tudo que Deus faz, Ele tem propósitos eternos, e a sua maneira de conduzir a história é de uma maneira tão perfeita e é multilateral, por assim dizer. Não é visando apenas uma perspectiva, mas tudo que Deus faz em uma multiplicidade de visão e de perspectivas.
Às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que Deus estava para fazer com o Império Assírio, não se tratava apenas de cumprir aquilo que ele disse 150 anos atrás, lá em Jonas, mas estava casando perfeitamente com o cenário, não só em que Nínive estava vivendo, que era um cenário muito pior do que aquele que ele vivia antes da pregação de Jonas, como também viria a calhar para o cenário que o seu próprio povo estava vivendo. Então, Deus, ele tem um controle absoluto de todo o tempo, e todas as suas ações em todas as eras casam perfeitamente com seus propósitos perfeitos e soberanos. A mensagem de Naum exalta a justiça e a soberania desse Deus, que tem o controle sobre todas as coisas, e nada que ele faz sem ter um propósito perfeito, direcionado por ele desde a eternidade. Neste último capítulo, no capítulo 3, nós vemos aqui a maldição sendo lançada, um pronunciamento da destruição final do Império Assírio. E como é que começa o capítulo 3, verso 1? Ai da cidade sanguinária. E esse ai aí, o que isso representa para nós, né? O que isso representa, o que isso significa no Antigo Testamento? Ai de vocês, ai daqueles que chamam mal por bem e bem por mal, ai daquele que... Qual é a implicação deste ai, né? São palavras ou pronúncias de condenação, maldição sendo lançada. E era exatamente isso que estava acontecendo. Capítulo 3, Naum encerra o seu sermão contra os ninivitas, contra os assírios, promulgando aqui então a sua maldição, a sua sentença final, dizendo: ai da cidade sanguinária. Então ele não somente pronuncia o ai, que é a palavra que está diretamente relacionada à condenação, à maldição, a sua sentença final, como também ele explica no que se baseia essa maldição, essa condenação final do Império Assírio. Cidade sanguinária, uma cidade que se prestou a assassínios, mortes, a uma devastação completa de nações, de cidades inteiras, de pessoas que tiveram seu sangue derramado, muitas vezes para atender seus próprios caprichos, suas próprias ambições egoístas, para atender suas próprias paixões, seus próprios desejos. Ai dessa cidade sanguinária, uma cidade que está banhada de sangue. Alguns historiadores chegam a dizer que a terra dos assírios, de Nínive, era uma terra avermelhada, né? Tamanho sangue que percorria pelas cidades, pelas ruas, uma cidade que estava acostumada a lidar com a morte, com os assassinatos, pela violência praticada contra o outro. Isso tudo era muito natural. Os próprios ninivitas já cresciam desde pequenininhos, já familiarizados, já vivenciando esse ambiente de criminalidade, de violência. Sua maldade era desde a tenra idade, e eles cresciam já acostumados com isso, já ambientados com isso, né? E isso é interessante, né? Porque quando a gente olha na história mais recente, a gente percebe que muitas nações também, de certa forma, crianças, quando a gente olha, por exemplo, a história do nazismo, né? As crianças mesmo, elas já cresciam com aquela aversão aos judeus. Você vai ver a história do nazismo, as crianças alemãs, elas já cresciam, já olhando para um judeu e já falando assim: olha, isso aí não presta não, vai morrer. As próprias crianças, elas já cresciam já nesse ambiente, já repleto de maldade, de violência, né? Agora, na Rússia, por exemplo, eu vi uma reportagem, entrevistas sendo feitas com jovens, adolescentes, né, e russos, e eles vão falando, perguntam para eles a respeito do povo ucraniano, eles falam igual os alemães falavam dos judeus. Falam: não, os ucranianos, eles, pessoal ruim, terrível, esse pessoal merece, é isso mesmo. Estão do lado, né, dos seus governantes,
nessa questão da guerra, né? Entendem que é totalmente justificável. É claro que nem todos, né? Naturalmente haverão aqueles que serão contra, né? Mas, quando nós olhamos para a cidade de Nínive, a justiça de Deus, a ira do Senhor estava para ser derramada sobre essa cidade, e eles provariam da ira do Senhor. E em que se baseava essa maldição, essa sua condenação? Cidade sanguinária, o que mais? Repleta de fraudes, cheia de roubos. Olha só isso, sempre fazendo suas vítimas. A cidade de Nínive, seus habitantes, estavam todos eles ambientados e acostumados a fazer aquilo que é bárbaro, aquilo que é cruel. Isso aqui é inversão de valores, irmãos. Isso aqui é inversão de valores. É aquilo que nós tratamos como errado, mas que no mundo lá fora começa a tratar como certo. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Isso é inversão de valores. Praticar o mal contra outra pessoa, roubá-la, matá-la, cometer crimes, fraudes, o olhar para isso como algo natural, sem espanto, sem nenhum tipo de surpresa. Nada faz com que eles pensem que isso seja algo errado, mas que seja totalmente natural. Isso é inversão de valores. Um mundo sem Deus, um coração escravizado pelo pecado, faz com que o homem caminhe numa direção oposta, contrária à palavra de Deus, e faz com que ele comece a interpretar aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, como a lei do Senhor diz, não roubarás, comece a tratar aquilo como algo, não, mas isso aqui está errado. Ué, que negócio é esse? Que a Bíblia fala que casamento entre homem e mulher, hoje é a coisa mais natural que tem, comum que existe, é a pessoa, homem com homem, mulher com mulher, né? Então, tudo aquilo que a Bíblia vai dizendo que é errado, o mundo vai caminhando numa direção contrária à vontade de Deus e invertendo os princípios, os valores da palavra de Deus. O povo ninivita praticava o mal sem nenhum receio, sem nenhum freio. A maldade era completamente desenfreada. Era isso que acontecia. E nisso se baseava a condenação final, a sua sentença final. E o texto prossegue, verso 2 e 3, vai nos dizer que o Senhor Deus fará com que o império assírio, os ninivitas, provem do seu próprio veneno, sendo esse completamente devastador. Olha só isso. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando em cima deles. Talvez se estivesse numa roda de ninivitas, né, de assírios ali, e alguém chegasse contando essa história, falando, olha, haverá um tempo onde você escutará o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando com suas espadas reluzentes, montanhas de cadáveres, corpos sem conta. As pessoas iam pensar naquela roda de ninivitas, ali de assírios, que se tratava de qual história? Do seu próprio exército fazendo exatamente isso com outras nações, né? Mas o que o profeta Naum está dizendo é, aquilo que vocês estavam tão acostumados a fazer com as outras nações, agora vai acontecer com vocês. Vocês vão provar exatamente do veneno que vocês tanto usaram contra os outros. O seu próprio veneno. Tudo aquilo que vocês praticaram contra outras nações, vocês verão acontecer com vocês mesmos. Então veja, montanhas de cadáveres, corpos sem contas, pessoas, imagine você andando pelas ruas e tropeçando em corpos, em cadáveres, os cadáveres esparramados por todos os lados nas ruas da cidade. Tudo isso viria sobre esse povo. Nínive seria castigada. A morte que ela estava tão acostumada a levar às outras nações viria visitá-la, e ela seria completamente destruída e devastada. Os versos 4 a 6, irmãos, nós vamos ver aqui uma explicação do porquê
Deus estaria para trazer toda essa morte sobre o povo, toda essa condenação, essa sentença final sobre o povo ninivita. Veja o que o texto está nos dizendo. Tudo por causa do seu desejo desenfreado, de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com sua feitiçaria. Primeiro ele começa dizendo, usando aqui uma figura de linguagem, uma metáfora, né, para comparar o povo ninivita. Naum está dizendo que o povo assírio, eles eram tão cruéis, eram tão bárbaros, tão violentos, mas eles não se apresentavam assim logo de início. Muitas vezes eles se apresentavam de maneira sedutora, como uma prostituta, como uma Boa Noite Cinderela, né? Chegava, tentava encantar, seduzir, atrair, para depois aplicar o seu golpe fatal, né? E muitas vezes era assim. Os assírios se apresentavam de uma maneira enganosa, mas sedutora, uma maneira em que pudesse atrair as pessoas. E aqui é usada a expressão, né, a figura da prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que primeiro escravizava com a sua sedução, que aplicava o seu golpe com a sua feitiçaria. Mas agora, o que ia acontecer? Verso 5: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Aquilo que o Senhor Deus já havia declarado antes, no capítulo 2, verso 13, veja o que diz, capítulo 2, verso 13: estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, queimarei no fogo seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões, eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Mais uma vez, o Senhor Deus declara aquilo que, a sua posição contra o povo assírio. Em outras palavras, né? Você fez aquilo que bem queria, você aproveitou o seu momento de reinado. Irmãos, os assírios, eles governaram o mundo por mais de um século. E durante esse período eles fizeram aquilo que bem entendiam. Eles exploraram tudo aquilo que gostariam, abusaram do poder, das suas forças, seduziram as nações e aplicaram golpes, fizeram todo tipo de maldade e barbárie que quiseram. Mas naquele momento, apareceu alguém que era maior, mais forte, mais poderoso, e que se posicionava contra ele, que estava diante dele no caminho como um obstáculo, como uma barreira, e estava ali para pôr fim ao seu reinado de horrores. De quem Naum está se referindo? Declara o Senhor dos Exércitos. E nós já afirmamos aqui o significado dessa expressão, Senhor dos Exércitos. Está se referindo diretamente aos exércitos celestiais, aos anjos, aos exércitos celestiais que o Senhor Deus comanda dos altos céus. Ou seja, o Senhor de todos os exércitos é aquele que está contra você. E quem é o seu exército para enfrentar os exércitos de Deus? Se o Senhor Deus está contra você, quem será a favor de você? E era nesse momento que Deus se colocava diante do povo assírio. E olha só o que o Senhor Deus diz no verso 5: vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Jogarei imundície sobre você e tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. A justiça de Deus seria aplicada e a maneira de Deus disciplinar os assírios seria de modo exemplar. Deus não somente chegaria e aplicaria um golpe fatal e destruiria por completo a nação dos assírios. De fato, ele poderia fazer se quisesse, mas para atender aos seus propósitos eternos, de transmitir uma mensagem clara a todas as outras nações,
Deus aplicaria uma disciplina justa e exemplar para que isso ficasse gravado no coração de todos os povos. É isso que Deus está fazendo. Deus, quando Ele traz a justiça dele sobre o povo, Ele faz isso, mas tem uma mensagem para transmitir. Ele tem uma mensagem que Ele quer que chegue aos corações. Deus, Ele quer, ao agir assim com os assírios, falar a todos os povos, inclusive o seu próprio povo, principalmente o seu próprio povo. Existe um Deus que governa soberanamente o universo. E não existe nenhum império, não existe nenhum exército, nenhuma força do mal, nenhum poder estabelecido pelo homem que subsista diante do poder do Senhor, que resista à força e o poder da mão de Deus, quando esta mão pesar. Muitos irmãos que conhecem a Deus, que se relacionam com Deus, que andam em seus caminhos, que conhecem a sua palavra, em algum momento se deixam levar pelo esquecimento. Muitos querem assumir as rédeas da sua própria vida. Muitos deixam de confiar e esperar na provisão de Deus, no cumprimento da sua vontade soberana, e querem agir por conta própria. E acabam fazendo o quê? Metendo os pés pelas mãos. Muitos fracassam, sofrem as consequências. E quando Deus então decide manifestar o seu poder, muitas vezes é para nos constranger. Quando nós vemos Deus agir no mundo, e nós vemos, olha, puxa vida, por que eu não confiei antes? Por que eu não esperei antes no Senhor? Por que eu não descansei? Por que naquela época, ao invés de eu ter confiado no Senhor, eu decidi me envolver com toda essa situação? Por que antes eu não aproveitei a oportunidade para dizer a todo mundo: olha, existe um Deus que governa soberanamente esse mundo, nada foge ao controle dele? Por que eu estou temendo o homem agora? E nesse momento que Deus está agindo, está pesando a mão dele, todos estão, inclusive eu, estou olhando e percebendo que esse Deus, Ele é real, o seu poder não tem limites. Eu deveria ter confiado antes, mas não. Agora, assim como as outras nações, eu também estou constrangido. Deus, Ele dá uma lição quando Ele manifesta a justiça dEle, não só ao povo assírio, aplicando a sua justiça, derramando a sua ira sobre eles, mas Ele faz transmitindo uma mensagem clara e profunda a todos que estão ali contemplando. Olha só o resultado disso. Quando Ele diz que aplicaria a sua justiça de maneira exemplar, para que todas as nações, ao contemplarem a vergonha e a humilhação dos assírios, veriam a ação de Deus, contemplariam a grandeza desse Deus. Olha o resultado disso no versículo 7. Olha só o verso 7. Todos os que virem, o que eles farão? Fugirão, dizendo: Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Olha isso. As pessoas vão chegar lá e vão ver, vai correr os boatos, né? Vai correr os boatos. Olha, você ficou sabendo? Nínive foi destruída. Como assim? Isso é fake news, isso é mentira. Um império tão poderoso, tão forte, tão temível como os assírios, quem poderia ser mais forte e poderoso do que eles? Um Deus, existe um Deus que manifestou o seu poder e aplicou o golpe fatal e destruiu completamente o povo assírio. Corre lá para você ver. E eles vão chegar lá e vão contemplar aquela destruição generalizada. E eles tremerão ainda mais. Se eles já tremiam de medo perante os assírios, quando chegarem lá e contemplar a destruição dos assírios, eles tremerão mais ainda. Porque quem foi mais forte e poderoso
a ponto de destruir este exército invencível e temível dos assírios? De fato, eles saberão quem é o Senhor, quem é Deus. É por essa razão que o Senhor Deus, Ele age de maneira soberana sobre os assírios, e foi para este propósito que Naum foi levantado, para promulgar a condenação daqueles que eram temidos por todas as nações e todos os povos, povos esses que se esqueceram que existe um Deus que é maior, que é mais poderoso. Todos verão e ficarão pasmos ao contemplar a queda dos assírios e saberão que existe um Deus que é infinitamente maior e mais poderoso. Nos versos 8 a 13, meus irmãos, esse texto, ele vai prosseguir dizendo que, como Tebas no Egito, uma cidade que pertencia ao reino do Egito, Nínive haveria de sucumbir. E essa mensagem ela é muito profunda. Embora nós não tenhamos nenhuma informação histórica a respeito de Tebas, Tebas era uma cidade que pertencia aos domínios do Egito antigo, e essa cidade, ao que nos é descrita aqui nesse texto, ela foi sitiada, foi cercada por um exército inimigo e possuía características semelhantes à de Nínive. Era uma cidade fortificada, era uma cidade que era rodeada de rios, e isso a favorecia diante de uma defesa contra ataques inimigos. No entanto, embora Tebas fosse uma cidade que gozasse de uma certa segurança e um certo poder militar, ela foi também destruída, foi completamente arrasada por um inimigo. E assim, a exemplo de Tebas no Egito, Nínive haveria de sucumbir diante do inimigo, do ataque enviado pelo Senhor. E a mensagem que está contida aqui para nós, versos 8 a 13, irmãos, é que absolutamente nenhum povo está imune ao acerto de contas com Deus. Nenhum povo, nenhuma nação, em nenhuma época, em nenhuma era, fica ou ficará imune diante do acerto de contas com o Senhor Deus, especialmente pela forma como construíram suas riquezas e o seu poder. Veja só o verso 8 a 13 nos diz: acaso você é melhor do que Tebas? Como que era essa cidade de Tebas? Aí descreve dizendo: situada junto ao Nilo, rodeada de águas, o rio era sua defesa, as águas o seu muro. Além do mais, tinha alianças políticas. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Ainda contavam com Fute e Líbia. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. E em todas as esquinas, suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. E aí, voltando-se agora para Nínive, Naum ele diz: você também ficará embriagada e irá esconder-se. Quem diria, né? Um exército tão poderoso e temido por todas as nações se comportaria como uma pessoa embriagada, que iria se esconder, tentando proteger-se. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para suas tropas, não passam de mulheres. Suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Quando fala assim, os seus exércitos não passam de mulheres, é porque todos os homens já fugiram. Ficaram só as mulheres para lutar no exército, né? Sim. São como mulheres? Interessante. Eu não tinha lido essa tradução. As duas traduções que eu li colocam, não passam de mulheres, né? Então, agora, a mensagem ela não muda, né? O princípio ele permanece sendo o mesmo, né? Ou seja, qual é o princípio que há ali? Da covardia, né? Do medo, do receio, da fragilidade, né? Ou seja, um exército que se tornou frágil,
né, que temeu. Ele ainda usa a figura aqui da figueira, né? Olha, seus exércitos, suas tropas se tornaram como figueiras. Você chega lá, balança o pé e os figos caem tudo, né? Nem parece a Síria, né? Essa descrição aqui nem parece a Síria. Aquele exército todo poderoso, todo forte, cruel, né? Cheio de poder e força, temido por todas as nações. Quando nós lemos essa descrição aqui, parece uma cidadezinha qualquer, que está completamente vulnerável a qualquer ataque de qualquer inimigo, né? Mas é exatamente assim que a Nínive, a Assíria, se encontrou no seu final, diante do poder de Deus, diante da manifestação da ira de Deus, ela se tornou completamente vulnerável. Dos versos 14 até o verso 17, o texto vai prosseguir dizendo que os assírios, eles foram exortados a se prepararem para o cerco. Ou seja, assim como havia acontecido antes, né, o Senhor Deus havia dito que haveria de invadi-los para que eles se preparassem. Agora também da mesma forma, Ele exorta para que eles estejam preparados para esse momento, embora seja uma ação inútil da parte deles, mas demonstra aqui que sua força seria completamente ineficaz. Ainda que eles tivessem a oportunidade de se preparar antecipadamente, de reunir todas as suas forças, quando o inimigo chegasse, isso seria completamente vão, seria completamente inútil. E ele prossegue ainda dizendo, no verso 14 a 17, dizendo que o crescimento do povo assírio foi tão assustador que eles se multiplicavam como gafanhotos. Seus comerciantes, representando aqui o poder econômico, os seus guardas, representando aqui o seu poder político, e os seus aparatos administrativos, aqui representado pelos seus chefes ou seus oficiais. Tudo isso, embora tenha se multiplicado como gafanhotos, e aqui a ideia dos gafanhotos devoradores, né? E dos migradores, os peregrinos, né? A ideia aqui é que todo esse aparato, toda essa força, todo esse poder econômico, político, né? Todo esse aparato administrativo que eles haviam erguido e construído no seu império, havia se dado com os roubos e minando as outras nações. Ou seja, invadindo os outros povos, tirando deles isso, levando para a sua cidade para construir lá. Justo. Exato. E aqui os assírios são comparados a esses gafanhotos, que haviam erguido o seu império de maneira corrupta, injusta, roubando e minando outros povos, levando aquilo que era dos outros povos, né, tirando das outras nações e levando para as suas cidades. E o profeta disse que tudo isso haveria de evaporar, simplesmente haveria de desaparecer com tudo. Veja só o verso 14 ao verso 17. Reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você. Ou seja, tudo isso, toda essa preparação será inútil, será vão. A espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores, a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como um gafanhoto peregrino. Você multiplicou os seus comerciantes, o poder econômico, você se tornou mais numeroso, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos. Aqui o poder político. São como gafanhotos peregrinos os seus oficiais, os seus chefes, os seus aparatos administrativos, né? Como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde.
Então, meus queridos, aquilo que Deus haveria de realizar, de fazer, deixaria uma marca profunda, seria algo jamais visto pelo homem. A destruição, né, seria a justiça de Deus se manifestaria sobre o povo assírio de uma maneira exemplar, e isso seria percebido por todos os povos. O texto aqui, o livro termina, os versos 18 e 19, dizendo que, embora Nínive tenha sido a senhora do mundo durante mais de um século, agora ela estaria se desintegrando de maneira isolada e odiada por todos. Nenhuma nação corrupta e ímpia escapará no dia da ira do Senhor. Irmãos, embora o livro de Naum comece com um império erguido, sólido, invencível, temido por todos, o livro termina com este mesmo império sendo completamente desintegrado, destruído, reduzido ao pó, humilhado e ainda isolado e odiado por todos. A sua destruição seria comemorada por todos os povos. O que isso nos diz? Quem de fato está por trás de tudo isso? Por que essa mensagem está sendo aqui anunciada? Por que o livro de Naum, durante tantos séculos, foi preservado para que chegasse até nós hoje? Qual é a mensagem de Naum para os nossos dias? É muito importante nós entendermos, irmãos, que embora existam forças do mal no mundo lá fora, embora exista um império constituído, um príncipe nesse mundo que atua sobre os filhos da desobediência, como Paulo descreve em Efésios, embora o mundo inteiro jaz no maligno, nós sabemos qual é o final deles. Nós sabemos que existe um Deus que Ele não perdeu o controle, não deixou de governar esse mundo e o universo. Todas as coisas atendem aos seus propósitos eternos. A palavra de Deus, ela já descreve para nós o fim de todas as coisas. A grande maravilha de nós termos na Bíblia um livro como Apocalipse, que embora muitos cristãos tenham medo dele, né, de ler o Apocalipse, é um livro revelador para nós, que traz a nós esperança, alegria, conforto, saber que ainda que existam inimigos governando de maneira corrupta, destruindo o nosso Brasil, de maneira corrupta e devastadora, esteja ameaçando as nossas famílias, nós não podemos nos esquecer em momento algum que existe um Deus justo e soberano que governa todas as coisas. E um dia Ele há de se levantar para manifestar a sua justiça. E Ele vai subjugar todos os povos, todas as nações. Haverá um dia onde todo joelho vai se dobrar diante dEle, toda língua vai confessá-lo. Então não devemos deixar o temor do Senhor para viver o temor dos homens, porque o nosso Deus é um Deus justo e soberano. Ele governa todas as coisas. A mensagem de Naum é a mensagem para aquele tempo, para as nações daquela época. A mensagem de um Deus soberano, de um Deus justo que governa o mundo e o universo, é a mensagem para Judá, para Israel e para todos os povos que contemplaram a queda dos assírios, mas é a mensagem para nós hoje, para a igreja do Senhor, que não deve temer o mundo, que não deve temer o inimigo das nossas almas, que não deve temer os governos humanos, porque nenhuma força, nenhum poder do homem nesse mundo supera ou resiste o poder, a majestade, a glória do nosso Deus. E nós, ao invés de deixarmos de confiar e descansar nesse Deus, para nos envolvermos em alianças
político-partidárias. Devemos ser o canal de Deus para todo mundo, dizendo a todas as pessoas: olha, não temam, existe um Deus que governa esse mundo, renda-se a Ele, confie a Ele a sua vida, entregue o seu coração nas suas mãos, creia que Ele é o Senhor e Salvador, faça parte da sua família, converta-se a Ele e seja adotado como filho, e você encontrará a paz e descanso que você tanto procura. A paz e a tranquilidade que nós procuramos para nós e para a nossa família nessa terra, irmãos, não está em estarmos unidos em uma aliança para lutarmos bravamente contra um inimigo humano. Não, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. O melhor que a gente pode fazer por esse mundo é propagar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Foi para isso que o Senhor Deus constituiu a sua igreja nesse mundo. Não para ser manchada com alianças políticas, mas com uma confiança e uma total dependência de Deus, sabedor de que o mundo, o final dele, já está registrado nesse livro. O destino já está traçado. Deus já estabeleceu os planos que Ele tem para esse mundo. E se nós esperarmos por essa vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celestial. O objetivo do Senhor Deus é preparar o seu povo para o encontro com o noivo. Nós devemos não desperdiçar o nosso tempo, mas remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar bem cada oportunidade para propagar essa mensagem de um Deus soberano, de um Deus que um dia vai se levantar do trono, e quando Ele descer e pisar nessa terra, os montes se derreterão, exércitos sucumbirão diante do seu poder, porque ninguém é como o nosso Deus. Amém? Então vamos orar. E vamos agradecer a Deus, porque nós temos um privilégio, irmãos, de um Deus tão grande, tão poderoso, de um poder tão ilimitado, de a gente poder ainda ser chamado de filhos por Ele, de sermos tratados como membros da sua família, filhos de Deus, co-herdeiros da sua promessa. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Nós não podemos trocar essas riquezas espirituais por nada nesse mundo, por nada nesse mundo. O que são 50, 60, 70 anos nessa terra, perto da eternidade que nos está reservada? Nada, nada, absolutamente nada. É por isso que nós aprendemos a confiar e a descansar nesse Deus, porque quando Ele decidir agir, quando o cálice da ira de Deus transbordar, ninguém vai ficar de pé. Então nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da sua igreja, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos guie nesse tempo. Irmã Sara, esteja fazendo essa oração nesse momento.